A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando sobre Cristologia. Estamos estudando, claro, o Credo Niceno-Constantinopolitano, onde nós proferimos toda a nossa fé em Jesus, né? Toda a igreja, ela circunda em Jesus, porque Jesus é o centro da igreja, é o cerne da igreja, não é? Estamos estudando e vamos chegar até a ressurreição de Cristo, depois estudaremos a sua volta gloriosa também, a ressurreição, todas as coisas. Então, para entendermos a nossa fé, precisamos entender um pouco mais quem é Jesus, não é? Por isso que muitas vezes eu indiquei livros aqui e eu indico esse livro para você, né? Jesus Cristo é Deus, né? Você precisa ler, adquirir esse livro. Ele é do José Antônio de Labourou, né? É um livro muito bom, essencial. Lendo, estudando, você vai conhecer melhor quem é Jesus. Então, né? Não deixe de adquirir esse livro, porque vai te ajudar muito. Então, no nosso último encontro, né, na nossa última aula, nós estudamos as alianças de Deus e fomos estudando as alianças de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó. Estudamos sobre os patriarcas e quando estudamos sobre Jacó, hoje Israel, né, nós estudamos por que Jacó se torna Israel e toda a profecia que ele dirigiu a seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E onde ele se detém em Judá, como nós vimos, ele profetiza sobre Judá. Judá, de ti virá aquele que governará os povos. De ti, Judá, virá o leão que dominará. Por isso que Jesus é chamado do leão da tribo de Judá. Então hoje nós vamos continuar para ver como que essa profecia da tribo de Judá foi se desenrolando até chegar em Jesus, não é? Então eu quero te convidar. A partir de agora, você pegue a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, e nós vamos estudar o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Então, vá abrindo a sua Bíblia, né, em 1 Samuel, capítulo 16. Então, aqui nós vamos ver o quê? Vamos ver Deus ungindo Davi como rei. E é interessante porque Davi, né, a família de Davi era descendente da tribo de Judá. Abraão, Isaac, Jacó, né, Israel, gerou Judá, Judá teve seus descendentes, e aqui nós encontramos a história de Davi, como tudo começou. Então, nesse determinado tempo da história, Israel, que era governada por juízes, eles pediram, né, para os profetas que eles queriam um rei em Israel, porque Israel era governada por juízes, né, não havia um rei. Eles tanto insistiram que o profeta sagrou Saul como rei, né, o profeta Samuel. Deus unge Samuel e diz a Samuel: Samuel, então eu separo Saul e que ele seja rei de Israel. E Samuel unge Saul como rei, o primeiro rei de Israel. Mas o que acontece? Saul não era um rei adorador. Saul não adorava ao grande Yahvé como o único Deus. Saul se envolveu com necromancia, com o feiticismo, com tantas coisas nas quais Deus proibia que Israel se envolvesse. Deus tinha dito a Israel: eu sou o vosso único Deus. As outras nações têm vários deuses, né? Vários espíritos que cultuam. Vocês não, Israel. E olha que hoje nós somos a igreja, hein? Nós somos o Israel de Deus, né? A igreja de Deus também. Mas naquela época o pedido de Deus, a ordem era a mesma: adorarás só um Senhor, porque só o Senhor é Deus. Então na Santíssima Trindade, né, Deus é um. Então nós adoramos um só Deus, Criador de todas as coisas, como nós já estudamos nos nossos outros encontros. Então, por causa desta infidelidade de Saul, Deus rejeita Saul do trono de Israel.
E aí ele começa a falar com Samuel. Deus começa a falar com o profeta Samuel. E Samuel era amigo de Saul. E Samuel estava entristecido por Deus ter rejeitado Saul do reino, de ser rei do trono de Israel. Mas Samuel precisava obedecer a Deus. Então aqui nós estamos vendo o quê? Em 1 Samuel capítulo 16, o desenrolar dessa história, o que Deus ordena que Samuel faça. Então vamos ler, vamos começar. Então, Yahvé, Deus, disse a Samuel: até quando continuarás lamentando por Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche de azeite o teu vaso e vai. Eu te envio à casa de Jessé, o belemita. O que é belemita? De Belém. Então, Jessé da cidade de Belém. Então, por que Deus fala, enche o teu vaso de óleo? Porque o óleo significa a unção. Né? Hoje nós temos a unção dos enfermos, a unção da Santa Crisma, a unção do batismo. Então, naquela época também, olha que nós estamos no Velho Testamento aqui, né? Era o óleo da unção. Então, Deus falou, Samuel, enche teu vaso de óleo, porque você vai lá na cidade de Belém, na família de Jessé, né? Porque eu escolhi um filho, um rei entre os seus filhos. E olha que interessante, vai ligando Davi com Jesus já. Aonde Jesus nasce? Em que cidade Jesus nasce? Em Belém, não é? E a palavra Belém significa a casa do pão. Jesus é o pão da vida. Olha que coisa maravilhosa, quando nós vamos entendendo tudo que Deus foi, que as profecias se cumprindo, se planificando em Jesus. Bom, mas aqui no caso, Deus tinha acabado de enviar Samuel a Belém, a família de Jessé, né? Porque Deus tinha escolhido um rei entre os filhos de Jessé. Versículo 2. Samuel disse: como poderei eu ir lá? Saul o saberá e me matará. Mas Yahvé replicou: levarás contigo uma ovelha e dirás: vim para sacrificar a Yahvé. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu mesmo te mostrarei o que deverás fazer. Tu ungirás para mim aquele que eu disser. Vocês se lembram quando nós estudamos o cerimonial da aliança com Deus? Os animais divididos, não é? Então, aqui também, essa ovelha seria levada porque uma aliança seria firmada com Yahvé, entre o futuro rei e Yahvé. E Samuel, então, para que não sofresse nenhuma retaliação de Saul, ele falou que ele iria oferecer um sacrifício, seria um ritual diferente e não um de ungir um rei, né? Mas eu quero assim, que vocês já vão entendendo. Se você perdeu a aula da explicação do cerimonial da aliança, vá lá nas nossas aulas anteriores, assista, estude para que você entenda plenamente isso. Então, estava indo com o vaso cheio de óleo, estava indo com a ovelha, porque tudo seria feito debaixo da aliança com Deus. Versículo 4. Samuel fez o que Yahvé ordenou. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade vieram tremendo ao seu encontro. Por que tremendo? Porque quando um profeta chegava, Deus chegava naquele lugar. Porque o profeta tinha a unção de Deus. Ele agia em nome de Deus, não é? Então eles ficaram com medo quando viram. A Bíblia diz assim, que eles ficaram tremendo de medo, com muito medo. E saíram ao seu encontro e perguntaram: a tua vinda é de um bom augúrio? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Eu vim para oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele próprio purificou a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo:
certamente Yahvé tem o seu ungido perante ele. Por que ele fez isso com Eliabe? Porque entrou Eliabe, né? E Samuel olhou para ele. Eliabe era um homem alto, forte, guerreiro, né? Sabe esses homens que você vê por aí? Você fala, nossa, não dá para enfrentar um cara desse, né? Era um cara que chamava atenção, era um moço que chamava atenção, né? Olhando assim externamente. E Samuel ficou todo impressionado. Mas no versículo 7, mas Yahvé disse a Samuel: não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada estatura, eu o rejeitei. Deus vê não como o homem vê, porque o homem toma em conta a aparência, mas Yahvé olha o coração. Amém? Então, olha isso aqui, Deus não olha a nossa aparência, Deus olha o nosso coração. E ele podia ter uma bela aparência, mas o interior, né, de Eliabe não era um homem segundo o coração de Deus. Não era manso, não era humilde, não era adorador. Então Deus falou, não, eu não quero ele como rei. Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse, também não foi este que Yahvé escolheu. Jessé fez passar Sama, mas Samuel disse, também este não foi o que Yahvé escolheu. Jessé fez assim passar os seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou, a nenhum destes Yahvé escolheu. Olha a confusão que o próprio Samuel ficou. Ele fala, Deus me manda aqui, está tudo pronto para o sacrifício, para a unção, e tem 7 aqui, belos homens, guerreiros, armados, não é? Mas Deus não escolheu nenhum. Aí Samuel ficou meio confuso e falou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele olhou bem para Jessé, né? E falou assim, escuta aqui, Jessé, todos os teus filhos estão aqui. Aí Jessé olhou para Samuel assim, falou assim, bom, sabe o que é? Tem mais um, mas esse ele é um adolescente e ele não é guerreiro. Ele não é como esses meus filhos todos, né? Não, ele é muito simples. Ele pastoreia ovelhas. Ele tem uma flauta, uma harpa lá que ele fica cantando para o Senhor Yahvé o dia inteiro e fica apacentando ovelha. Ele não serve para ser rei. Olha o que aconteceu. Versículo 11. Samuel perguntou a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé, manda buscá-lo, porque nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Né? Além da ovelha partida, o cerimonial também da refeição, todo o cerimonial estava pronto. Aí Jessé, com vergonha ainda, manda buscar o seu último filho, Davi, aquele menininho que só sabia cantar, não sabia nem manusear uma espada, não é? E nós sabemos que ele não sabia manusear a espada, por quê? Porque quando ele vai enfrentar Golias, não é? A gente sabe da história, você continuando a ler o livro de Samuel, você vai ver isso, ele enfrenta um gigante, não é? Aí, esse gigante, ele desafiava Israel, era filisteu, o exército inimigo, e o único que se levanta para defender Israel em nome do Senhor foi Davi. E ele não foi empunhando uma espada, ele foi com um bodoque que ele tinha lá, né? E com esse bodoque, com essa atiradeira de pedra, né? Davi, em nome do Senhor, ele olha para Golias e fala, Golias, tu vens contra nós, contra mim, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Yahvé, e derrota e mata Golias. Amém? Depois nós vamos comentar mais essa história, porque antes da grande derrota de Golias, os filisteus, sob a mão de Davi, Saul coloca sobre
Davi, a armadura dele, mas a armadura de Saul não cabe em Davi. Ele precisava lutar com as armas dele. Então você tem que ter a tua armadura também. Não adianta você pegar a armadura de alguém, vestir para ir. Não, você tem a sua armadura, o seu revestimento do alto. Então, olhando para tudo isso, né? Então voltamos aqui. Aí Jessé manda buscar Davi. Olha só. Manda buscá-lo porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé manda chamá-lo. Ele era ruivo, de belo semblante, admirável presença. E Aveche diz a Samuel: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. No mesma hora em que ele foi ungido com óleo, o espírito de Aveche precipitou-se sobre Davi. Desse dia em diante, Samuel se pôs a caminho e seguiu para Ramá. Então o Espírito se precipitou sobre Davi. O Espírito Santo no Velho Testamento só era derramado sobre os reis, os profetas e os sacerdotes. Os sacerdotes para agirem no templo, em nome do Senhor, apresentar os sacrifícios. Os profetas, como Samuel, para agirem em nome de Deus, em muitos momentos. E o rei para governar. Quando nessa hora o Espírito se apodera de Davi, os irmãos viram a manifestação do Espírito Santo em Davi, e isso era a prova de que o Espírito estava derramado e que Davi estava ungido, cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo ele derrota Golias. E depois Davi, cheio do Espírito Santo, governa sobre Israel, com a armadura espiritual que ele recebeu de Deus. Então você também, meu irmão, você tem a sua armadura espiritual que Deus derrama, que Deus veste, te reveste. Não fique dependendo dos outros, você é guerreiro, amém? Então isso é maravilhoso. Então Davi é sagrado rei de Israel. E depois, claro, ele era... Como eu estou falando para vocês, ele era um adolescente, passou-se muito tempo até que Davi se sentasse no trono. Mas como ele era rei, Deus não deixa de cumprir o que ele promete, Davi se senta no trono de Israel. Aqui depois, em 2 Samuel, capítulo 7, vamos lá. Então, abra sua Bíblia, né? 2 Samuel, capítulo 7. Olha que interessante o que vai acontecendo. Aqui nós já vemos o quê? Davi, o tempo passou, Samuel foi recolhido, né, ao céu, ele morreu. Natã era o profeta substituindo Samuel. E Natã chega então para o rei Davi e vem em nome de Jesus, em nome de Deus, de Aveche, profetizar a Davi o que aconteceria no futuro. Então diz assim, 2 Samuel 7, no versículo 4. Mas nesta mesma noite, a palavra de Aveche veio a Natã nesses termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim diz Aveche. Olha que interessante, Davi era o rei de Israel, um homem poderoso, o homem mais poderoso de Israel. Mas ele, diante de Deus, ele era o servo. Por isso que ele disse, vai dizer ao meu servo. Então eu e você somos servos de Deus, servos. Amém? Nunca se esqueça disso, somos servos. Então vai dizer ao meu servo Davi, assim diz Aveche, construirá tu uma casa em que eu venha habitar? Em casa nenhuma habitarei. Habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje. Então, Davi queria construir um templo, uma casa para Aveche. Mas Deus estava aqui falando para Davi através de Natã, não é você que vai me construir um templo, uma casa, mas é o teu sucessor, né? Depois no versículo 12, ele continuando a profecia, né? Ele diz assim, e quando os teus dias estiverem completo e vieres a dormir com os teus pais, quer dizer, morrer, né? Vieres a dormir com os teus pais,
farei permanecer a tua linhagem após ti, gerada das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. E realmente firmou, porque Salomão sucede Davi. Salomão, filho de Davi. Será ela, essa descendência, esse rei, teu filho, que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Amém? Então, olha só o que Deus disse para Davi: e estabelecerei para sempre o teu trono. Então hoje você vai me perguntando: uai, como é que Deus promete que seria para sempre o reinado, a linhagem de um rei vindo de Abraão, de Isaac e Jacó, de Judá, de Davi? Se hoje a gente olha para Israel, não tem mais um rei da linhagem do sangue de Judá, do sangue de Davi. Como que tudo isso foi se cumprindo então, né? Então eu quero agora rapidamente abrir com você em Mateus capítulo 1. Vamos lá, Mateus capítulo 1. Todo mundo achou? Olha só, genealogia de Jesus, o livro da origem de Jesus Cristo. Olha como ele já começa: Jesus Cristo, filho de Davi. Uai, mas ele não é filho de Maria, de José, né? Ainda José é o pai adotivo. Olha lá, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então não foi José? Não é? Que não era o pai adotivo? Vamos ver, vamos entender isso. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom. E aí ele continua vindo com toda a descendência. Versículo 5. Salmão gerou Boaz de Raabe. Raabe, uma prostituta idólatra, né? Pagã, mas que se converte à fé judaica, se converte a Yahvé, né? E gera Booz. Booz gerou Jobed de Rute. Jobed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Olha como a genealogia vem. Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. E aí vem vindo toda a descendência. Aí você pega aqui, né, no versículo 14, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, que é outro Jacó, né? Jacó gerou José, o esposo de Maria. Olha só, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Se você pegar a genealogia da Santíssima Virgem Maria, ela também é descendente de Judá. A mesma descendência de José é a mesma descendência de José. Por isso que aqui no versículo 16 diz: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Amém? Então, aqui você entendeu por que Jesus Cristo é filho de Abraão, porque ele é descendente de Abraão, porque ele é filho de Davi, porque ele é descendente de Davi. E como Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o sangue de Davi está correndo nas veias de Jesus, amém? Porque o sangue da Virgem Maria é o sangue da descendência de Judá, da descendência de Davi. Então a profecia está cumprida. Davi, o teu trono e o teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim. Amém? E na volta de Jesus, o estabelecimento do reino, da Nova Jerusalém aqui, o Rei Jesus reinará plenamente e completamente. Amém?
Muito obrigado por estar conosco até agora. Até o nosso próximo encontro. Amém? Fiquemos em Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.